Boa noite, irmãos. A paz seja com todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E com alegria nós estamos ministrando, mais uma aula que foi uma apostila com muito carinho, elaborada pelo nosso querido pastor Zé Roberto, com muito amor. E ele fez a apostila dos dons espirituais e o fruto do Espírito, o qual ele já falou dos dons do Espírito, e agora nós vamos falar exatamente sobre dons de poder. E ministrando essa aula da Escola Bíblica, para que todos aqueles que não estão podendo estar presentes à igreja, podem participar da Escola Bíblica Dominical, que é a melhor aula do mundo. Nós estamos aqui, então, com alegria, poder ministrar este estudo de hoje. Os dons de poder, que é o segundo estudo bíblico, depois dos dons espirituais, nós vamos estar falando sobre esses dons do poder hoje. Dentro da lição, dons de poder, nós podemos até, tão grande importância, que ele existe uma função de sucesso na igreja, e do cumprimento da grande comissão dada por Cristo. Dentro dos dons de poder, nós temos lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E este foi um versículo que cita exatamente sobre os dons de poder e a capacitação. Então, nós, dentro desse grupo, fazem parte os seguintes, dons, que é o dons de curar, operação de milagres e também o dom de fé, onde nós vamos estar falando aqui sobre a fé, a importância da fé, como ela pode ministrar na vida da igreja e como nós podemos ver a importância que Deus deu aos dons quando é distribuído, em Coríntios fala muito claramente sobre isso, como Deus distribuiu os dons, e esses dons foram repartidos. Lá fala, a gente pode até imaginar, como se fosse um pedaço de pão, e reparte esse pedaço para várias pessoas, e alguns na igreja, para a edificação da igreja, é escolhido algumas pessoas, e essas pessoas, por Deus, o Espírito Santo trabalha na vida de cada um, de acordo com a necessidade da igreja, e é distribuído esses dons, e ali um vem com sabedoria, o outro às vezes vem com muita fé, e que essas pessoas é que ajudam o andamento da igreja, Quantas vezes a pessoa está lá desistindo, mas aquele que tem muita fé pode estar passando um momento de muita dificuldade, mas ele, com fé, com o dom da fé, ele vai adiante, coloca a pessoa para frente, tira qualquer possibilidade de tristeza, de falta de fé mesmo. Então, nós vamos estar falando sobre isso mais na frente. Mas iniciamos agora, dentro dos dons de curar. Esse dom é a palavra de Deus. Aparece em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, no plural, o que nos dá a entender que existe uma variedade de dons e de modos de operação desses dons. Como são diferentes os tipos de enfermidades, é evidente que há um dom de cura para cada tipo de enfermidade. Pode ser uma enfermidade orgânica, pode ser uma psicossomática e pode ser uma patogênica. E todas elas têm uma variedade de funções. Talvez seja por isso que os dons foram colocados no plural, porque existe aquela pessoa que precisa de um socorro psicológico. A amargura, por exemplo, nós podemos citar como exemplo, é uma pessoa que é amargurada, triste, muito amargurada, ela precisa da cura. E esse é um tipo de psicossomática, que ela precisa dessa cura para poder atuar na sua vida espiritual com perdão, abençoar as pessoas. A falta de perdão, ela traz tristezas, traz amargura, e essa cura, ela é imprescindível também para o corpo de Cristo. Então, existem homens e mulheres preparados para isso, que Deus levantou e deu o dom exatamente para que possa abençoar a sua igreja. Jesus, ele foi
tentado, mas ele citou um exemplo muito grande para nós. Assim como ele foi tentado no deserto, ele demonstrou que ele não utilizou o seu poder naquele momento que ele poderia, né? Que ele estava lá em jejum. A Bíblia relata que ele ficou num período, assim que acabou o período dele de jejum, ele foi levado em espírito ao deserto. E nesse momento, Satanás sabia que ele tinha fome. Então tentou ele para utilizar o poder num momento que não tinha necessidade para a finalidade que o diabo queria, né? Mas Jesus sabia utilizar. E nós temos exemplos bíblicos, né, de Elias, de Eliseu, e o próprio Jesus, de momentos de cura, né? Jesus teve um momento que ele cuspiu no barro, diz a Bíblia, que ele cuspiu, formou o barro, passou no olho, sarou, né, a enfermidade, curou o enfermo com o barro. Então, existem momentos que cada um vai se manifestar de acordo com a necessidade e o momento, uma necessidade daquele instante, vai ser utilizado, né, o dom de alguém que Deus levantou com essa finalidade de curar, assim como foi com Eliseu, que deitou sobre a criança, Elias e tantos outros foram exemplos que a Bíblia nos mostra de curas, né, que foram formas tremendas, né, formas diferentes, e exatamente os dons de poder, ele nos mostra que é uma capacitação especial, né, em situações que demandam ação sobrenatural. Então, são situações exatamente diferentes que Deus vai restaurar, vai capacitar e vai trazer, num momento especial, uma cura ou uma demonstração de operação de milagres, né? Então, como nós sabemos que existem homens e mulheres preparados na igreja para várias atividades, existe essa também na área de cura, né? Existe a letra B, trata sobre a operação de milagres. E a operação de milagres é outro dom que Deus preparou para atuar dentro da igreja de uma forma muito tremenda e que pode realmente trazer algo assim muito especial, porque quem Deus usa para a glória dele, né? E é um campo muito difícil de lidar, é o campo sobrenatural dentro da igreja, exatamente porque a gente sabe que é algo que às vezes pode trazer, ou não que traga dúvida, mas que ele pode trazer glória para o homem. Em todos os momentos da Bíblia, a operação de milagres, quando ela foi estabelecida, ou alguém utilizou, e nós podemos ver em todos os momentos, essas pessoas utilizavam, e a glória sempre, nos momentos que foram citados na Bíblia, sempre a glória foi para Deus, não foi para o homem. E isso é interessante para a gente analisar como hoje nós podemos ver a operação de milagres sendo atuante na igreja e que não venha trazer dúvidas, que não venha trazer... Porque tudo que é de Deus não tem dúvida, né? Tudo que é de Deus é algo tremendo, é algo maravilhoso, e que Deus nos mostra a importância daquilo para a edificação da igreja. Então, quando aconteceu Paulo, Pedro, muitos momentos, são pessoas que realizaram dons, e esses dons foram para edificação. E como edificar? Em Mateus capítulo 14, versículo 2, diz assim: e disse a seus criados: esse é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isto essas maravilhas operam nele. Outro texto também que fala sobre a operação de milagres, Filipenses 3, 21, diz assim: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, em todos esses momentos, relata a importância da transformação do corpo glorioso, como Deus quer para a igreja. Mas é importante salientar que não só Deus, mas como Satanás também, ele também opera na forma dele, não como
poder de Deus, mas ele tem capacidades, a própria Bíblia diz que ele tem poder para atuar também. E nós podemos, às vezes, ser confundidos, né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, fala assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que o meio seja tirado. E Efésios, capítulo 2, versículo 2, fala aqui: e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, são exemplos de atuação do inimigo também, né, que pode atuar, tentando, como a Bíblia fala, que no final dos tempos surgiriam falsos profetas, e tantos outros meios para enganar a igreja. Então, é importante ver sobre a questão da operação de milagres, que foi algo tremendo também, e é algo tremendo na atuação da vida da igreja. E, então, a letra A, nós falamos sobre dons de curar, letra B, operação de milagres, e letra C fala sobre a fé. A fé é o dom da fé, ele envolve uma fé especial, diferente da fé da salvação. Porque no dia que nós aceitamos Jesus, e em muitos momentos na vida da gente, não só na igreja, dentro do momento de celebração do culto, mas às vezes no momento da nossa vida, no dia a dia, tem momentos que a gente precisa ter fé, né? De alguma situação naquele momento, que está todo mundo incrédulo, você precisa ter fé. Mas essa fé, ela é mostrada aqui por Paulo como um dos aspectos do fruto do Espírito, como um diferencial. Porque em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Fala de alguns frutos, né? Mas coloca a fé como algo especial. Então, este dom traduz uma fé sobrenatural, né, verdadeiro, apelo a Deus, no sentido de que ele intervenha quando todos os recursos humanos se tenham esgotado. Foi esse tipo de fé com o qual foram dotados os grandes heróis mostrados na galeria de Hebreus 11. Quando esse texto relata, quem começa a ler capítulo 11, versículo 1, e vai seguindo todos os versículos, fala sobre, ele inicia assim, Hebreus 11, né? Ora, e aqui relata muito bem sobre a fé, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então nós vemos que aqui relata muito sobre o fundamento firme da fé. Como eu disse no início, dentro da igreja nós precisamos de pessoas que tenham realmente esse dom da fé, que é um dom diferente daquele que nós utilizamos no nosso coração para aceitar Jesus. Mas são pessoas que realmente trazem um vigor espiritual, porque existem situações na vida do cristão que ele passa por dificuldades, e ali ele perde a esperança de acordo com o que ele é confrontado, ou diante de uma situação muito, muito terrível e triste, ele perde a fé. Então, nesse momento, a pessoa que tem o dom da fé, ele vai encorajar, ele vai trazer para essa pessoa força, ele vai trazer vigor espiritual, e é para isso a finalidade dos dons, quando foram criados na igreja, é para revigorar. E todos nós cristãos passamos por dificuldade, passamos por momentos difíceis, mas quando Deus transforma, Ele muda, Ele traz algo novo, e esse é um dos dons que ele é importante, muito importante na igreja, exatamente porque ele traz vigor espiritual. E eu lembro de um amigo que uma vez disse para mim: eu queria tanto ter, às vezes eu vejo falar assim as coisas, você fala, outros eu já ouvi também, e eu queria ter essa fé. Então, a gente acredita que nós temos uma fé que Deus nos colocou, e cada um tem um dom que Deus
plantou no seu coração e na sua vida para agir dentro da igreja, mas a fé é algo fundamental na vida do cristão, exatamente porque nós precisamos alicerçar e mostrar para o mundo, e o grande evangelismo que existe também é demonstrar fé numa situação que todos estão desacreditando, mas o cristão tem que estar ali, não vai dar certo, Deus vai mudar essa história, porque exatamente a fé é que move montanhas, que a palavra de Deus diz isso, né? Então, Noé, ele deu um grande exemplo para a gente também, eu marquei aqui como exemplo. Noé foi um homem que, talvez a gente não imaginando a situação, que todo mundo conhece a história, mas ele ali, durante aquele período longo, fabricando a arca, quantas pessoas não foram ali para desencorajar, rir, zombaram, que a Bíblia fala que as pessoas iam ali e zombavam de Noé, criticavam. E essas pessoas que têm muita fé, eles não desistem nunca, né? Noé, talvez, ele poderia, com 1 ano, 2 anos que ele estivesse construindo, e começar a pensar, isso não vai vir nada, né? Então, ele poderia desistir. Mas aqueles que realmente têm fé, que demonstram isso dentro da sua vida, né, mesmo com Deus, na comunhão com Deus, dentro da família, mas ele demonstra o amor de Deus e é o fundamento da fé dentro do coração, que ele rompe todas as dificuldades. E a gente, quando tem fé, irmãos, é algo que é tão fundamental, até a ciência, às vezes, tem provado, né? Descobrido, estão fazendo levantamento de pessoas que têm mais fé, eles não sabem explicar isso, porque não tem como explicar as coisas de Deus, né? Nós lemos aqui que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperem, né? E a prova das coisas que não vê. Se nós não vemos, nós não temos como explicar. A fé é impossível explicar, né? Mas a ciência, às vezes, tem feito pesquisas e fala, não, aquela pessoa que tem mais fé tem mais condição de ser curado. Então, em muitos momentos da nossa vida, a fé, e a Bíblia dá essa explicação tão grande, né? Que se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, né, vai ter um impacto muito grande. Então, tudo na nossa vida, na vida do cristão, gira em torno da fé. E aqui também podemos dar uma passada rapidamente sobre os dons de inspiração, que este é o terceiro grupo e é formado de alguns dons, né? Ele tem como objetivo de revelar os pensamentos do coração, é uma revelação também sobrenatural, ou seja, não é de conhecimento humano. E exemplo tem em 2 Reis, capítulo 6, que fala que o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho disse, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. E também existe a palavra de sabedoria. Esse dom é uma palavra, uma proclamação, ou é uma declaração de sabedoria que é dada por Deus, né? Em algum momento de conflito, em alguma discussão, alguma indiferença nos pensamentos, vem a palavra de sabedoria, que às vezes todo mundo se acalma e na hora não tem dúvida, todos entendem que aquilo é o melhor. É a palavra de sabedoria, né? Ela não deve ser confundida, portanto, com a sabedoria no sentido amplo e geral. Não depende de habilidade nenhuma humana, né, de solucionar problemas, pois é uma revelação do conselho divino. Nos domínios do ministério cristão, este dom se aplica tanto ao ensino da doutrina bíblica, quanto à solução de problemas em geral. Então, é um dom de sabedoria. A Bíblia fala que quem quer sabedoria pede que ele vai dar. E é algo que, às vezes, muitas vezes nem pede, né? Mas nas nossas orações, a gente precisa pedir ao Senhor sabedoria. Primeiro, porque nós estamos vivendo num mundo muito difícil. E tudo nesse mundo precisa das decisões rápidas e decisões com sabedoria. E isso é muito difícil, porque às vezes nós como cristãos acostumamos, às vezes até, né, diante das situações, eu vou orar por isso. Mas tem momento que não dá tempo de orar. Você precisa pedir a Deus sabedoria para agir, né? Então, qual é o objetivo da palavra de sabedoria, né?
falar pelo Espírito Santo no interior do homem, isto é, Deus falando ao homem para uma situação específica. Tem também como o objetivo, né, de trazer unidade aos líderes da igreja em situações importantes de decisões. Em Atos mesmo, capítulo 6, versículo de 1 a 3, estava havendo uma murmuração do povo, porque as viúvas gregas estavam sendo esquecidas, né, ao passo que as hebreias não estavam. Seria a primeira divisão na igreja, mas foi contornada a situação e veio a instituição, aí nesse momento é que veio a instituição dos diáconos, né, para servir à mesa, que é o papel do diácono para servir na igreja de um modo geral. E assim, nessa época, houve por alguém uma palavra de sabedoria e sugeriu que fossem criados diáconos, que era para ficar exclusivo na época, principalmente para atender as viúvas, né, aquelas que naquela época não existia o INSS, a aposentadoria, e assim tinha a igreja um papel fundamental de sustentar essas viúvas, né? E o discernimento de espírito, através desse dom, Deus revela ao crente a fonte e o propósito de toda e qualquer forma de poder espiritual. Através dele, o Espírito Santo revelou a Paulo o tipo de espírito que estava operando na vida da jovem adivinha lá de Filipos, né? Bem como na Élimas, condenando a cegueira. Por falta deste dom do Espírito, muitas igrejas evangélicas têm sido presas fácil dos falsos mestres, ensinadores de heresias. Então, qual que é o objetivo do discernimento de espírito? É capacitar o homem de Deus para fazer distinção entre verdade da palavra de Deus e as doutrinas enganosas veiculadas por demônios. E Atos, capítulo 16, versículo 18, ele fala assim: isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se para o Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, são alguns textos que falam das capacitações que o Espírito Santo de Deus dá à igreja, porque tudo que é de Deus, ele não traz confusão, não traz dúvida, porque às vezes a gente, como humanamente falando, a gente às vezes cria dúvida ou no nosso coração, decisões, né? E quando algo é de Deus, uma palavra vem de Deus, você vai pedir uma opinião para um irmão, vai orar por aquilo, e algo que vai vir de resposta no seu coração, ela vai vir com paz. Junto da palavra vem a paz, a alegria, porque quando não tem dúvida, as coisas de Deus nos dá conforto, e é para isso que foi criado os dons. Então, Deus nos dá capacitação para ter dentro da igreja as pessoas preparadas para ajudar, e naquele momento de dificuldade, Deus vai te dar essa palavra, essa resposta que vai preencher o seu coração, vai te trazer alegria e vai trazer conforto para a sua alma, e consequentemente para a sua família e para todo o seu viver, porque onde a gente está, se há paz no nosso coração, a gente emana essa paz, transmite para as pessoas. Então, não é só essa palavra, paz seja convosco, paz seja contigo, mas nós podemos transmitir a paz numa simples palavra de conselho, uma simples palavra de conforto. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, da sua família, e que essa semana seja uma semana abençoada. E aqui nós encerramos com mais uma aula, né, da Escola Bíblica Dominical, e que Deus possa abençoar você ricamente. Em nome de Jesus, amém.